uma jovem de apenas 16 anos foi assassinada por dois colegas de classe por diversão enquanto estava em sua casa. Hoje eu vim falar pra vocês o caso Cassie Jo Stoddart. Olá pessoas, sejam muito mais bem-vindos a esse canal que fala sobre casos criminais toda sexta-feira a partir de 1h da tarde. Então se você não é inscrito, não sei o que você está fazendo que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve no canal, deixe seu like, comente para caso você queira algum vídeo que eu vou tentar trazer o mais rápido possível. E se você já é inscrito nesse canal, seja muito mais bem-vindo a mais um vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe para seus amigos, enfim. Hoje eu vim falar pra vocês um caso assim bem chocante, acho que essa é a palavra, já que ele foi baseado em um filme. A gente vê muito caso que baseou algum filme. Nesse caso, não. Ele foi baseado em um filme, que foi o filme Pânico. Exatamente. Eu adoro essa franquia, agora toda vez que eu ver esse filme, eu vou olhar com novos olhos. Mas é um caso que a gente novamente vê jovens, o quanto o bullying, que a gente sabe que eles sofreram bullying, mas o quanto o bullying pode manipular a mente de uma pessoa e o quanto você conversar sobre isso é muito importante. Enfim, conversar sobre isso é muito importante, trazer o bullying à tona, que a gente sabe que acontece, tornar ele público e ser mais debatido é muito importante para que a gente evite casos semelhantes a esse. Mas então, chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas, simbora pro vídeo de hoje. Em setembro de 2006, uma estudante do ensino médio chamada Cassie Jo Stoddart foi assassinada por dois de seus colegas chamados Brian Lee Draper e Torrey Michael Adamick. Os dois jovens, após serem presos por esse assassinato, eles falavam que estavam se baseando em alguns filmes e principalmente a saga de terror Pânico. Por isso eles receberam o apelido de The Scream Killer, que é o nome original do filme, que é The Scream. Tanto que Torrey e o Brian gravaram algumas séries de vídeo no estilo documentário para poder falar o que eles estavam pretendendo fazer e, tipo assim, como eles iam fazer aquilo que eles estavam pretendendo. São vídeos bizarros, eles postaram esses vídeos na internet. Acho que tem uns vídeos em solto na internet, mas é muito difícil de encontrar. Eu, por exemplo, não encontrei. Apenas encontrei algumas imagens desse vídeo. Agora que eu dei esse breve contexto, eu vou falar pra vocês quem era Cassie e Brian e Torrey. Cassie Jo Stoddart nasceu no dia 21 de dezembro de 1989 na cidade de Pocatello, em Idaho. Cassie era conhecida por ser uma pessoa muito amigável, sociável. Ela era uma excelente aluna na Pocatello High School, tirava notas excelentes e também nunca se meteu em alguma briga grande. Ela gostava muito de música, de assistir desenhos, desenhar também. Fora também que ela gostava muito de cuidar de alguns animais, principalmente dos seus tios, na casa deles enquanto eles estavam fora da cidade. Ela, junto com seu irmão, moravam juntos na casa dos seus avós, mas eu não consegui encontrar o motivo disso, já que aparentemente ela e seus pais tinham uma relação muito boa. Eu não consegui achar se era porque os pais viajavam muito ou por questões financeiras. Não consegui encontrar. Na época de seu assassinato, ela tinha apenas 16 anos e namorava um garoto chamado Matt Beckman, que já estavam juntos há alguns meses, chegando a quase 5 meses. Agora falando sobre Brian Lee Draper, ele nasceu em 21 de março de 1990, vivendo quase toda a sua infância / adolescência na cidade de Utah, mas logo assim eles se mudaram para a cidade de Pocatello. Logo assim, tipo assim, quando ele chegou na fase da adolescência. E quando ele começou a estudar na escola Pocatello High School, a mesma escola de Cassie, ele conhecia um garoto chamado Torrey Michael Adamick. Torrey Michael Adamick nasceu no dia 14 de junho de 1990. Ambos se tornaram amigos, tipo, muito rápido, já que eles tinham bastante gostos parecidos, principalmente com filmes de terror. Ambos eram fãs da franquia Pânico. E eles até mesmo chegaram a fazer alguns filmes caseiros, não envolvendo nenhum tipo de crime brutal real, e sim uma encenação desses tipos de crime, mas que não aparentava ser algo perigoso para a sociedade ou até mesmo para eles, ou para qualquer outra pessoa ao seu redor. Mas pensando assim por um lado mais social, mais íntimo dos dois, essa amizade não era tão boa assim para eles, já que ambos tinham um interesse em comum e bem mórbido pelo caso de Columbine, que foi o massacre de Columbine. Ambos quase endeusavam os dois assassinos de Columbine, tanto que Brian disse certa vez que queria ser tão temido quanto os dois assassinos, já que ambos também eram excluídos da escola. Ou seja, ambos sofriam bullying de vários outros alunos daquela escola. E a gente vê mais... Eu não estou justificando o caso deles, eu não estou querendo dar uma explicação
pra eles. Mas a gente vê que o bullying, ele mexe sim muito com a cabeça das pessoas. Isso a gente vê em vários casos de tiroteios em escolas, que a maioria dos assassinos sofriam bullying na escola. E muitas vezes quando esses assassinos, essas pessoas que sofrem bullying, chegam na diretoria, chegam em qualquer parte do corpo docente da escola, não dão certa atenção dizendo que aquilo é apenas uma brincadeira. Não é brincadeira. Bullying não é brincadeira. Mas agora voltando ao caso. Brian queria fazer algo tão parecido ou pior do que aconteceu com o massacre de Columbine, mas Torrey não queria fazer aquilo, ele queria fazer algo diferente, algo parecido com o filme Pânico. E foi essa motivação de Torrey que levou os dois a cometerem esse crime. Foi então que nos dias que se antecederam ao assassinato de Cassie, ambos passaram a se gravar documentando algumas ideias que eles tinham para esse crime, documentando até mesmo uma lista de morte das pessoas que eles pretendiam matar. Um ocorrido que chamou bastante atenção foi no finalzinho de agosto de 2006, quando Torrey ligou para um menino chamado Joey Lázaro, que já tinha 18 anos, pedindo para que ele comprasse uma faca para os dois, já que tanto Torrey quanto Brian ainda eram menores de idade e eles não poderiam comprar qualquer tipo de arma, seja arma branca ou arma de tiro. Mas uma coisa que vale chamar também a atenção era que um aluno anônimo da Pocatello High School disse mais tarde que Torrey tinha uma coleção de facas na sua casa. Já vê um interesse meio mórbido por essas coisas. Foi então que Torrey e Joey foram até uma loja de penhores, compraram 4 facas. Enquanto isso, Brian foi até um caixa eletrônico e sacou $45 para poder comprar todas as facas que eles estavam querendo. Mas agora eu vou falar pra vocês o assassinato que aconteceu. No dia 22 de setembro de 2006, Cassie Jo Stordat estava tomando conta da casa dos seus tios chamado Alison e Frank Contreras na rua Spring Cliffs Drive, no nordeste do condado de Bannock. Novamente eu falo, devo estar falando esses nomes em inglês totalmente errado, porque pronúncia em inglês não é comigo. Os tios da Cassie estavam contratando ela para poder tomar conta dos seus 3 gatos e 2 cachorros da família durante aquele final de semana que eles estariam fora. Fora também que ela deveria tomar conta da casa. E para isso ela decidiu chamar uma ajudinha que foi do seu namorado chamado Matt Beckman, que chegou na casa dela por volta das 6 horas da tarde daquele mesmo dia. Aparentemente, Matt Beckman era amigo de Brian e de Torrey e chamou eles, que também tinham 16 anos na época, para poder ir até a casa dos tios de Cassie para poder assistir algum filme de terror. Eles então decidiram assistir o filme Kill Bill 2. Mas antes deles começarem a assistir o filme, eles meio que pediram para que Cassie desse um tour pela casa mostrando todos os cômodos e ela até mesmo mostrou o porão. Os 4 adolescentes então foram até a sala de estar da casa dos tios de Cassie, começaram a assistir o filme Kill Bill 2, mas antes do filme acabar, Brian e Torrey decidiram sair, dizendo que iriam assistir um outro filme de terror no cinema local, deixando Cassie e Matt Beckman meio que sozinhos na casa. Mas Cassie não sabia que o pior estava por vir, já que os 2 garotos destrancaram a porta do porão para que eles pudessem infiltrar na casa mais facilmente. Algum tempo depois dos 2 garotos saírem da casa, eles deram uma volta no quarteirão, voltaram para em frente à casa onde Cassie estava, ficaram ali no carro, se vestiram com roupas pretas, luvas e até mesmo uma máscara branca pintada e decidiram invadir a casa até o porão. Foi então que os 2 foram para aquele cômodo, enquanto os outros 2, a Cassie e o Matt, estavam na sala assistindo TV. Eles propositalmente fizeram barulhos altos e estranhos no porão, numa tentativa de chamar tanto Matt quanto Cassie para lá e poder assassinar eles. Eles até mesmo chegaram a desligar o disjuntor da casa, fazendo com que toda a casa ficasse em breu, mas logo voltaram. Mas apesar disso, Cassie aparentemente não sabia que aquilo eram os 2 lá no porão desligando e ligando o disjuntor. Mas ela pensava que fosse uma queda de luz temporária que acontecia. Porém, um dos cachorros da família estava latindo e rosnando em direção ao porão. Cassie ficou com medo, mas não foi lá. Matt percebeu que sua namorada estava desconfortável com aquilo e decidiu se voluntariar a poder ficar na casa com ela. Cassie ficou meio pé atrás, mas falou assim, tá bom.
Foi então que Matt ligou para sua mãe pedindo esse favor, mas ela não deixou. Ao contrário disso, ela sugeriu que Cassie fosse até a casa deles, passasse a noite ali e durante o dia voltasse para tomar conta da casa. Cassie não quis, já que ela tinha pegado o compromisso de tomar conta dos animais e também da casa durante a noite, e ela não queria descumprir essa promessa com os seus tios, que estavam sendo muito bons com ela. Foi então que por volta das 10h30 da noite, a mãe de Matt foi buscar ele na casa e levou ele embora. Enquanto isso, o Tori e Brian estavam no porão escondidos. Matt até mesmo chegou a ligar para Tori, perguntando onde é que eles dois estavam, possivelmente para poder encontrá-los mais tarde. Posteriormente, Matt disse que não conseguiu ouvir direito a voz do seu amigo, já que ele estava quase que sussurrando ao telefone. Isso deu a entender para o Matt que eles dois ainda estavam no cinema. Enquanto isso, os dois meninos continuavam no porão e continuavam ligando e desligando o disjuntor da casa. Cassie não foi lá ver, provavelmente pensava que aquilo era uma queda de energia, eu já estaria trancando meu frico, mas quando eles perceberam que ela não estava descendo no porão, eles então decidiram subir e assassinar ela na sala. Cassie teve seu corpo esfaqueado várias vezes enquanto tentava lutar por sua sobrevivência. Enquanto isso, Brian estava esfaqueando ela com uma arma no estilo adaga, enquanto Tori carregava consigo uma arma de caça, uma faca de caça. Ao cometerem o crime, os dois saíram correndo da casa, entraram no carro e vazaram fora. Enquanto isso, os dois estavam gravando suas reações após cometerem o crime. E é possível ouvir Brian dizendo na gravação, abre aspas, acabei de matar Cassie, acabamos de sair da casa e isso não é brincadeira. E enquanto Tori estava dirigindo o carro, ele deu a seguinte declaração, abre aspas, estou tremendo, eu esfaqueei ela na garganta, fecha aspas. Foi então que os dois seguiram até Black Rock Canyon. Lá eles tiraram suas roupas, tiraram a máscara, a roupa preta, as luvas e até mesmo uma fita de gravação, uma fita cassete, onde continha alguns detalhes do crime. Decidiram colocar lá, atear fogo, mas o fogo ele não se espalhou muito, mas eles não estavam lá para perceber isso, já que eles saíram fora dali. Lembrando que esse crime aconteceu no dia 22 de setembro, e o corpo dela só foi encontrado no dia 24 de setembro, 2 dias depois. No dia 24 de setembro de 2006, um domingo, ambos os tios de Cassie chegaram na casa e perceberam que a porta estava destrancada. Eles estranharam isso, mas continuaram entrando na casa. Foi então que sua prima, que é a prima de Cassie, que tinha apenas 13 anos, encontrou o corpo dela na sala deitado no seu próprio sangue. Obviamente, eles alertaram as autoridades na mesma hora que ela encontrou o corpo, e foi então relatado que Cassie Joe Stoddart tinha mais de 30 facadas ao redor do corpo. Fora também que tinha vários ferimentos muito profundos e que ocasionaram a morte dela. O médico legista confirmou a morte dela como sendo múltiplos ferimentos no tronco. As primeiras autoridades a chegar lá fizeram meio que um questionamento nos tios de Cassie, mas enquanto isso, eles estavam investigando a casa e descobriram que não tinha sinal de entrada forçada. Ou seja, os dois assassinos ou tinha sido Cassie que tinha convidado sem querer, ou eles já sabiam que ela estava lá e tinham se escondido ali. Alguma coisa estava muito errada naquele caso. Enquanto isso, eles descobriram que Matt Beckman, o namorado de Cassie, foi até a casa, já que os tios dela falaram que ela ligou para eles pedindo a autorização deles para que ele pudesse ir lá. E quando os policiais começaram a fazer uma entrevista com Matt Beckman, ele afirmou durante essa entrevista que tinham convidado outras duas pessoas, que eram o Tori Ademick e o Brian Dripper. Foi então que eles foram até a casa de Tori e então decidiram fazer uma entrevista com ele ali. Essa foi a primeira de 2 entrevistas que se seguiram com ele. Foi então que Brian Dripper e Tori Ademick foram presos no dia 27 de setembro de 2006. E eles foram acusados de conspiração para cometer assassinato em primeiro grau e assassinato em primeiro grau. E durante os interrogatórios que se seguiram, cada adolescente começou a culpar o outro por aquilo, falando, não, foi ele que me manipulou. Enquanto o outro dizia, não, foi aquele lá que quis cometer esse crime e me levou junto. Brian alegou que estava no mesmo ambiente em que Tori estava matando Cassie, mas negou qualquer tipo de envolvimento com isso.
Porém, mais tarde, ele alegou sim que esfaqueou ela, mas foi sobre supostos comandos de Tori Ardemick. Foi então que o Brian levou os dois até o Black Rock Canyon, onde eles haviam queimado parcialmente as coisas, envolvendo as facas, as roupas e até mesmo a fita cassete. Foi nessa mesma fita cassete que eles gravaram algumas cenas deles dois planejando matar algumas pessoas, mostrando a lista de morte, também mostravam o que eles queriam fazer para poder matar essas pessoas, o que eles queriam ser, vamos dizer assim. No julgamento, a acusação revelou que Brian estava se inspirando nos 2 assassinos de Columbine para poder cometer aquele crime. E mais tarde, Tori disse que que os dois se inspiraram na franquia Pânico, e foi daí que veio o nome The Scream Killer. Brian foi sentenciado à prisão no dia 17 de abril de 2007, enquanto Tori foi sentenciado à prisão no dia 8 de junho de 2007. Mas foi somente no dia 21 de setembro de 2007 que ambos receberam a acusação de prisão perpétua. Ambos receberam essa condenação sem nenhuma possibilidade de liberdade condicional. Fora também que eles receberam mais 30 anos por conspiração para o assassinato. Eles até podem pedir um novo julgamento após esses 30 anos passarem, mas isso vai demorar pra caramba, isso traz uma satisfação. Mas então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de se inscrever no canal. E houve sim alguns julgamentos recentes, até mesmo em 2022, sobre Brian pedindo novamente liberdade condicional, alegando inocência, mas foi negado, já que ele é culpado de assassinato. Não tenho o que falar, não tenho o que negar. Tem vídeos mostrando isso. Tem vídeos mostrando que ele também estava envolvido nesse planejamento do assassinato de Cassie Joe Stoddart. E, novamente, uma vida toda pela frente foi ceifada por duas pessoas que a gente vê também que foram vítimas da sociedade. Mas, enfim, até semana que vem para mais um caso criminal. Tchau, tchau.